Aprovadíssimos desse Brasilzão! Aqui é a professora Ina de Literatura e eu tô resolvendo as questões do Enem 2020 do Caderno Branco. Bora então para a questão número 9. Na sua imaginação perturbada, sentia a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Aumentavam as sombras. No céu, nuvens colossais e túmidas rolavam para o abismo do horizonte. Na várzea, ao clarão indeciso do crepúsculo, os seres tomavam ares de monstros. As montanhas subindo ameaçadoras da terra perfilavam-se tenebrosas. Os caminhos, espreguiçando-se sobre os campos, animavam-se quais serpentes infinitas. As árvores soltas choravam ao vento, como carpideiras fantásticas da natureza morta. Os aflitivos pássaros noturnos gemiam agouros com pios fúnebres. Maria quis fugir, mas os membros cansados não acudiam aos ímpetos do medo e deixavam-na prostrada, em uma angústia desesperada. Bora para o enunciado, então? No trecho, o narrador mobiliza recursos de linguagem que geram uma expressividade centrada na percepção da. Ou seja, a gente tem aqui, recursos de linguagem que geram uma expressividade. E essa expressividade, ela está centrada na percepção do quê? Então, basicamente, o que esses recursos de linguagem expressam? Tá? É isso que está perguntando esse nosso enunciado aqui. Letra A. Relação entre a natureza opressiva e o desejo de libertação da personagem é possível. Então, a gente vai deixar aqui. Por que eu digo que é possível? Porque existe, sim, essa natureza opressiva. A gente está vendo aqui, olha, o céu, a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Isso é totalmente opressivo. Essa opressão ela está presente durante todo o texto, né? As nuvens parecem, os ares, a várzea, o clarão parecem monstros, as montanhas são ameaçadoras, os caminhos se animam como serpentes. Então parece um cenário bem sufocante, é um cenário bem opressor. E o desejo de libertação da personagem, ele existe, ele tá aqui, Maria quis fugir, certo? Então, vamos deixar essa letra A por enquanto ali de stand-by e vamos ver se a gente acha uma resposta melhor do que ela. Letra B. Confluência entre o estado emocional da personagem e a configuração da paisagem. Essa também é muito boa. Por quê? Porque o texto ele faz essa junção. O que é uma confluência? É quando dois rios se dirigem para o mesmo ponto, né? Então a gente tem tanto o estado emocional da personagem quanto o cenário em volta dela, a paisagem em volta dela, estão indo na direção do mesmo ponto, que é essa angústia desesperada, né? Ela se sente dessa maneira. Ela sente essa angústia desesperada, certo? Então, eu gosto muito dessas duas. A gente vai voltar nelas para definir qual das duas é a resposta certa mesmo e por quê. Então, letra C. Prevalência do mundo natural em relação à fragilidade humana. Existe uma certa fragilidade da personagem, porque ela demonstra ali que ela quer fugir, mas os membros estão cansados, ela não consegue fugir, né? Então, existe essa fragilidade dela, mas, ao mesmo tempo, não existe essa prevalência do mundo natural, porque o mundo que ela está apresentando ali, apesar de ser imagens da natureza, são imagens não naturais, são imagens aterrorizantes, né? Afinal de contas, os caminhos, eles não se animam como serpentes, né? Ou mesmo as árvores não querem sufocar ninguém. Ou melhor, deixa eu ver aqui um outro exemplo. As nuvens não rolam para um abismo, entende? Então são expressões quase que metafóricas também, quase não, são expressões metafóricas, são um recurso de linguagem bem pictural, assim, bem floreado, né? Para falar sobre essa natureza. Então a gente não está falando de uma prevalência do mundo natural, a gente está falando dessa natureza de uma forma bem fantástica, até por sinal, bem metafórica. Então, a gente não tem uma prevalência do mundo natural em detrimento ou em relação à fragilidade dessa personagem. Letra C cai. Letra D. Depreciação do sentido da vida diante da consciência da morte iminente.
a gente não tem essa ideia tão nítida no texto, de que existe essa morte iminente. Pode ser que num campo mais subjetivo a gente consiga perceber que esse desespero dela talvez seja, até porque a gente tem ali os pássaros com pios fúnebres. Então a morte, de fato, aparece mais nessa palavra fúnebre aqui do que no resto do texto, né? Então eu não gosto muito também da ideia da depreciação do sentido da vida, porque em momento nenhum está diminuindo a beleza da vida ou diminuindo o sentido da vida porque essa natureza ela é opressora, né? Então, a letra D, não sinto que o texto faz essa depreciação do sentido da vida, diminui o sentido da vida por conta dessa morte iminente que nem está tão nítida assim, que talvez nem esteja acontecendo no texto. Então, letra D, cai. Letra E. Instabilidade psicológica da personagem face à realidade hostil. Isso acontece um pouco no texto? Acontece. A gente vê ali, por exemplo, que ela tá com medo. E ela tá com tanto medo que ela fica prostrada. Então, existe essa instabilidade psicológica. A realidade em volta dela é hostil, por mais que essa palavra aqui, realidade, ela possa parecer um pouco complicada, porque a gente está falando de uma natureza fantástica, uma natureza que ela descreve de forma fantástica, ainda assim ela está inserida nessa realidade hostil. E existe essa instabilidade psicológica da personagem, mas é isso que os recursos de linguagem estão fazendo? Porque se a gente for parar para pensar, essa fragilidade da personagem ou essa instabilidade da personagem, essa instabilidade psicológica, ela acontece no texto só nesse trechinho final ali, onde diz: Maria quis fugir, mas os membros cansados não acudiam aos ímpetos do medo e deixavam-na prostrada em uma angústia desesperada. Nesse trecho, onde mostra essa instabilidade da personagem, onde mostra até mesmo o desejo lá da letra A, ele não está falando ele não está usando esses recursos da linguagem. Esse recurso da linguagem ele aparece antes para expressar uma outra ideia. Aqui no final, quando ele está falando desse desejo de ir embora, ela diz que quer fugir, ou quando está falando da instabilidade psicológica ali da letra E, tá falando desse último trechinho só, e nesse último trecho ele é bem objetivo. Diz bem nítido que a Maria quis fugir, mas ela não conseguiu porque os membros dela estavam cansados, certo? Ela estava com medo, e o cansaço e o medo deixavam-na prostrada, ou seja, parada, sem reação, dentro dessa angústia desesperada, sentindo esse desespero. Então o texto ele é bem objetivo, ele fala com as palavras bem certeiras o que ele quer dizer. Enquanto isso, antes a gente vai ter várias outras expressões, esses recursos de linguagem gerando essa expressividade. E eles estão querendo traduzir o quê? A natureza agitando-se para sufocá-la, no céu nuvens colossais e túmidas para o abismo, no crepúsculo os seres tomavam ares de monstros, as montanhas subindo ameaçadoras, os caminhos animavam-se como serpentes. Quando ele está falando aqui desses recursos de linguagem, ele está falando dessas expressões. E essas expressões, elas não estão falando sobre o fato de que a Maria quer fugir. Por isso que a letra A está errada. Ó, a relação entre a natureza opressiva, perfeito. E o desejo de libertação da personagem. Esse desejo de libertação, ele aparece só na última sentença, só na última frase. E não está utilizando esses recursos de linguagem, essa expressividade, essas metáforas. Entende? Por isso que a resposta correta é a letra B. Porque essas metáforas e esses recursos de linguagem, essa expressividade toda, tá totalmente conectado o quê? Com essa confluência do estado emocional da personagem, esse desespero que ela sente, com essa paisagem que está em volta dela. Então essas expressões, elas caminham para o mesmo sentido de desespero, de angústia, de opressão, que está tanto na paisagem quanto dentro da personagem. Enquanto o desejo de libertação, ele não está usando essa expressividade toda. Ele fala de um jeito mais objetivo. Então, a resposta correta é a letra B. Confluência entre o estado emocional da personagem e a configuração da paisagem.
Se gostou da resposta, deixa aquele like, não deixe de se inscrever no nosso canal, segue a gente lá no roxinho também e procura a gente nas redes sociais. É isso aí.